Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Boa noite, igreja. Como é bom estar aqui. Você está feliz de estar nesse lugar? Parece que não. Amém, gente. É muito bom estar aqui com vocês. É muito alegre. E o testemunho da Carla foi muito legal, tocou meu coração. Porque quando eu pastoreava o Belém, nós só tínhamos alguns bancos de madeira. E era bem desconfortável, viu? E daí eu levei para uma assembleia de nós trocarmos todos os bancos por cadeiras estofadas. Pronto, o pastor pirou. Pirou na batatinha, porque nós somos meia dúzia de membros. Eu tinha acabado de chegar lá, era uma igreja que estava quase fechando as portas. E eu vim com aquele projeto, né? Não vamos trocar todos os bancos por bancos estofados e tal, porque aqueles que vêm aqui na igreja merecem sentar em lugares legais, né? E todo mundo duvidou de mim. Eu falei, gente, eu só quero que vocês aprovem. E o dinheiro, a provisão, quem vai fazer é Deus. E daí aprovamos. Olha, gente, não deu 2 meses. Nós recebemos uma oferta. Nós trocamos todos os bancos da igreja por cadeiras estofadas. E sobrou praticamente metade. Eu estou vendo um monte de lugar vazio lá no fundo. Pensa num banquinho, tá? Eu estou pensando. O resto é com você, igreja. Mas nós estamos aqui numa linda viagem. Uma viagem pelo livro de Atos dos Apóstolos. Ou melhor, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E, embora este livro não continue sendo escrito na Bíblia, os atos do Espírito Santo continuam sendo efetuados através de todo aquele que se chama discípulo do Senhor. E é sobre exatamente isso que eu quero falar hoje. Quero falar sobre um evangelho que anda e cura, com base no livro de Atos, capítulo 3, versos de 1 a 10. Então, quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias, ou acessarem aí as suas Bíblias, né? Hoje a gente acessa tudo eletrônico. Então, acesse sua Bíblia, ou abra sua Bíblia. É bom a gente manusear e deixar o livro aberto, porque eu vou fazer uma pregação expositiva, então eu vou voltar em alguns trechos aí deste livro, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande.
E pegando pela mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Como todos sabem, o Evangelho é a mensagem mais poderosa que já foi anunciada. A boa nova da salvação. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia preparado um plano perfeito para reconciliar o homem consigo mesmo. E Ele prometeu o Messias, e no tempo certo, no Kairós de Deus, enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo, se humilhou, deixando a sua glória eterna para se tornar carne, para se tornar um de nós, com as mesmas necessidades, com fome, sede, sono, cansaço, com emoções como nós, alegria, tristeza, indignação. Esvaziou-se de sua glória e viveu como um de nós, mas sem pecado, puro como um cordeiro sem mancha e sem defeito. E na cruz, o justo tomou o lugar do injusto e morreu no seu lugar. Ele tomou sobre si a culpa que era nossa, que era minha, que era sua, e pagou o preço do nosso pecado, exatamente com o seu sangue. Mas a história não termina na cruz, porque ao terceiro dia, Jesus venceu a morte e ressuscitou, mostrando que nele há vida eterna. E a mensagem do Evangelho é bem clara. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho, a mensagem da cruz. Amor que se entrega, sangue que purifica, vitória que garante esperança. É a notícia que transforma, que liberta e que nos reconcilia com o Pai. Mas o Senhor Jesus deixou uma ordem inquestionável aos seus discípulos. Lá em Marcos 16:15, ele declarou: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Essa missão não foi dada simplesmente a pastores, missionários, apóstolos da época, mas a todo aquele que se chama discípulo de Jesus. Cada um de vocês, cada um, sem exceção. No entanto, nós sabemos que nem todos têm aquela facilidade de falar com eloquência, ou explicar com clareza um texto bíblico, não é verdade? Então surge uma pergunta: como podemos cumprir com este imperativo do Senhor? Como podemos testemunhar do amor de Deus e proclamar essa mensagem poderosa de salvação em Cristo Jesus? E o texto de Atos 3 nos mostra que o Evangelho não depende apenas de palavras. Ele é vivido, ele é demonstrado e revelado através de atitudes e da transformação que ele produz. Então nós vemos que o Evangelho, ele é um caminho que se manifesta em 3 etapas fundamentais. A primeira delas é que o Evangelho anda. Em Atos 3:1, nós lemos: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Perceba que o texto ele começa com um movimento.
O Evangelho, ele não é estático, não fica parado, ele caminha, ele avança, ele se manifesta na vida dos discípulos. Mas quem anda, na verdade, são os discípulos. Pedro e João estavam indo ao templo e no caminho encontraram uma oportunidade de viver e demonstrar o poder do Evangelho. Portanto, o Evangelho, ele se manifesta no caminhar. No meu caminhar do dia a dia, no seu caminhar do dia a dia. Toda vez que você sai de casa, vai ao trabalho, vai à escola ou mesmo ao mercado, você carrega consigo o Evangelho. E todos esses lugares, em todos eles, você encontra oportunidades de testemunhar com a sua vida. Muitas pessoas acham que para fazer missões precisam ir a outras cidades, a outros estados, outros países, para a África, por exemplo. Mas saiba que o nosso campo missionário começa naquele portão que fica ali na frente, dali para fora. Vou contar uma história que é verdadeira, tá? Uma determinada igreja, todo culto da noite, quando ia chegando próximo do fim, encostava lá na frente do portão um pipoqueiro. E esse pipoqueiro começava a estourar a pipoca, tá? Com bacon, e aquele cheirinho adentrava o templo. E todo mundo já começava a olhar no relógio assim, meio que incomodado, sabe? Será que o pastor vai se prolongar muito hoje? Será que ele não vai resumir um pouquinho essa mensagem? Porque eu estou com vontade, minha boca está salivando. Daí terminava o culto, todo mundo já para frente da igreja, e formava-se fila, mas tremenda fila para comer pipoca com bacon. E assim ficou durante um bom tempo, até que um dia, cadê o pipoqueiro? O culto terminou, todo mundo foi lá fora, não tem pipoqueiro nenhum. E assim foi um domingo, outro domingo e outro domingo, e o pipoqueiro não ia mais lá. Daí um dia o pastor da igreja, de púlpito, falou: quem aqui se lembra do pipoqueiro que ficava lá na frente da igreja? Todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo lembrava, claro, né? Quem aqui comeu da pipoca daquele pipoqueiro? Olha, 95% no mínimo da igreja levantou a mão. Agora eu vou fazer a última pergunta. Quem foi que testemunhou de Jesus para aquele pipoqueiro? Não levantou uma mão. Umazinha sequer. Daí o pastor falou: pois é, o pipoqueiro, ele teve uma doença e faleceu. E nós perdemos a chance de testemunhar do amor de Jesus na frente da porta da igreja. Será que estamos cumprindo com o ID de Jesus? Será? Jesus disse lá em Atos 1:8: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que significa Jerusalém para nós? Significa aqui onde nós estamos. Nós temos que ser testemunhas de Jesus aqui dentro da igreja. Nós temos que ser testemunhas de Jesus ali na porta da igreja. Porque talvez não tenha um pipoqueiro lá, mas tem o vizinho da frente, tem o outro, tem comércios aqui, tem condomínios,
Tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas estão à porta da igreja. E nós o que estamos fazendo? Cantamos aqui hoje que queremos alegrar o coração de Jesus, mas o coração de Jesus se alegra quando falamos da boca para fora simplesmente? Ou quando agimos, quando deixamos o Espírito Santo agir em nós, através de nós, andando por onde formos, no caminho, nós andamos, nós nos movemos, e o Evangelho deve nos acompanhar, esta mensagem deve ser proclamada. Toda a Judéia significa toda esta grande São Paulo, este estado. Samaria, depois do exílio do Reino do Norte, ela foi habitada por povos babilônicos, que falavam outras línguas, que tinham outras etnias. Portanto, Samaria representa todas as etnias que ocupam lugares neste país. São africanos, são pessoas de outras nações da América do Sul, são italianos, japoneses, coreanos, chineses, libaneses. Toda língua, toda raça, toda nação deve ser alcançada pelo Evangelho, porque esta é a vontade de Deus. E se você e eu somos discípulos de Jesus, o que nós estamos fazendo? O quê? Se ficamos calados, se somos crentes 007, crentes secretos, isso significa que cada passo do discípulo deve ser uma oportunidade de testemunhar. Cada passo seu, cada passo meu, seja onde for, trabalho, no condomínio, no lazer, no cinema, sei lá onde. Cada passo. Quando você anda pelo bairro e cumprimenta alguém com gentileza, o Evangelho está andando com você. Quando você se recusa a participar de conversas desonestas no trabalho ou maliciosas no trabalho, o Evangelho está andando com você. Quando você ajuda alguém em necessidade, mesmo sem palavras, o Evangelho está andando. Na igreja, você não é apenas mais um religioso, entenda isso. Aqui o Evangelho ele está vivo, em movimento. Ame esta casa como a verdadeira casa do Pai. Não faça como muitos, que a qualquer coisa que acontece, vira as costas e vai embora. Como se não fosse nada. Como se isso aqui não fosse nossa família. Porque junto com cada um desses, vão tantos outros. E muitos para caminhos desconhecidos. Você influencia muita gente. Porque muita gente te conhece como um discípulo de Jesus. Entenda isso. Na igreja de Jerusalém, como nós vimos pela manhã, ninguém passava necessidade, pois todos se apoiavam mutuamente. E nós, em nossa comunidade, será que estamos fazendo o mesmo? Ou estamos simplesmente fazendo aquele cumprimento de sempre? Oi, meu irmão, está tudo bem com você? Tomara que ele nem fale comigo, vai que ele me fala algum problema. O Evangelho ele deve andar através de você. Então pergunte a si mesmo: será que quando eu caminho pela rotina, as pessoas
percebem Cristo em mim? Ou será que eu ando como se fosse apenas mais um, sem fazer diferença alguma, agindo no automático, como na maior das vezes nós fazemos? O evangelho que anda é o evangelho que alcança. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, mas no caminho encontraram um homem necessitado. Eles não ficaram indiferentes. Eles olharam com amor e compaixão. Ele estava onde? À porta do templo. A porta chamada Formosa. O templo ele tinha cerca de 10 portas. E a porta Formosa era a mais bela arquitetonicamente, a maior, toda feita com bronze polido, linda. Então todos adentravam ao templo por ali, e por isso mesmo ele ficava ali para pedir esmolas. Mas nunca ele havia entrado. Nunca ninguém foi convidá-lo a entrar. Ele ficava à porta. Mas Pedro e João, eles não ignoraram ele. Eles não tinham nada. Eles não tinham recursos. Mas eles não ignoraram ele. Eles não ficaram indiferentes. Mas eles olharam com amor e compaixão. Eles não tinham dinheiro, como eu disse. Mas isso não foi obstáculo para eles agirem em favor do outro. A oportunidade estava diante deles. E capacitados pelo Espírito Santo, pois isso verdadeiramente nos capacita, isso verdadeiramente nos completa, esta é a arma que nós precisamos. Eles foram testemunhas vivas do amor de Deus. Da mesma forma, Deus coloca pessoas diante de nós todos os dias. Todos os dias nós temos oportunidades de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Um monte de gente, um monte. Mas como que você olha para as pessoas? Será que você olha com indiferença? Será que você não vê a dor no semblante de tantas pessoas que sofrem nos transportes públicos ou jogados por aí como um saco de lixo, espalhados pelas ruas da cidade? O desafio é este: não caminhe com indiferença. Olhe ao seu redor com amor e compaixão. Caminhe como uma testemunha viva do amor de Deus. O que esse texto bíblico nos mostra é que o evangelho, ele não deve ser pregado apenas aqui nos púlpitos, não, mas vivido em cada passo que damos. Então aproveite cada oportunidade que o Senhor coloca à sua frente. Mas em segundo lugar, nós vemos nesse texto que o evangelho cura. Nos versos 6 e 7, Pedro declara ao homem coxo: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então aqui nós vemos que o evangelho não apenas anda, mas ele também cura. O homem que estava condenado a uma vida de dependência e vergonha, porque ele era o quê? Um mendigo, um pedinte. Ele foi restaurado pelo poder do nome de Jesus. E o evangelho não traz qualquer cura, não. O evangelho, ele traz uma cura que é integral. A primeira cura que foi executada naquele homem foi uma cura física, sim, porque ele era coxo, ele era paralítico das pernas, e ele foi levantado nos seus próprios pés, e eles se firmaram, ele deu um salto.
Imagine se fosse nos dias de hoje, um homem com um problema nas pernas, que fosse possível alguma cirurgia ou várias cirurgias, quanto tempo ele ainda não teria que fazer fisioterapia para aprender a andar, saltar? Quanto? Ele era aleijado desde nascença, ele já tinha 40 anos. Você faz ideia do tamanho da cura que foi? Mas não foi só uma cura física, foi uma cura emocional. Imaginem o que é ser um aleijado desde nascença. Você pequeno, como criança, você olhando as outras crianças brincando de pega-pega, esconde-esconde, pula a corda, sei lá que brincadeira tinha na época dele, e você ali se rastejando, sem poder brincar com as outras crianças, ignorado. Imagine com você como homem, vendo os outros andando, trabalhando, correndo, cuidando de si mesmos, e ele tendo que ser carregado, levado à porta formosa para ser um pedinte, para ganhar algumas moedas que mal davam para se alimentar. Imagine o que é você ver tantas e tantas pessoas adentrando ao templo para louvar o Senhor, e ele ali na porta, sem poder entrar. Quando ele recebe aquela cura, foi uma cura emocional também. Eu não vou ser mais um simples pedinte. Eu não vou ser impedido de trabalhar. Eu não vou ser impedido de entrar no templo e adorar a Deus. Tanto é que ele entra junto com os apóstolos, pulando e louvando a Deus. Imagina aquela igreja batistona, super mega tradicional, entra lá o penteca lá pulando, saltando, e glória a Deus, aleluia. Todo mundo olhando assim, esse choque aí. A alegria de conhecer o poder maravilhoso de Deus. Ninguém segurava ele. Primeiro pentecostal da Bíblia. Mas não foi uma cura somente física e emocional. Foi uma cura espiritual. Porque o milagre apontou para Cristo, levando aquele que era aleijado e todo o povo a reconhecer o poder de Deus. Tanto é que no capítulo 4, diz que depois da pregação de Pedro no templo, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Olha o avivamento que houve por conta daquele milagre, daquele evangelho que foi pregado. Jesus mesmo disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não é apenas material, ela envolve a cura da alma, libertação do pecado e restauração da dignidade. Aquele homem teve a sua dignidade restaurada. O Evangelho, ele cura quando liberta alguém de vícios que escravizam. Eu lidero aqui um ministério que é o Celebrando a Recuperação. Eu, não só nesta igreja, mas em outras igrejas eu também liderei esse projeto. E eu vi muitas pessoas se curando de vícios, cigarro, bebida, drogas, jogo e tantos outros. O Evangelho, ele cura quando restaura relacionamentos quebrados. Quantos eu vi restaurando seus casamentos, restaurando relacionamentos entre pai, filho e mãe, sogro e genro. Quantos relacionamentos eu vi nesse ministério sendo restaurados? O Evangelho, ele cura quando traz paz ao coração ansioso, esperança ao desesperado. Quantas e quantas pessoas
no ministério celebrando a recuperação não chegaram lá totalmente deprimidas, depressivas, talvez querendo até tirar a própria vida. E hoje eu vejo pessoas transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus que ali foi pregado. Igreja, eu desafio você a olhar com mais cuidado os ministérios que a tua igreja tem. E se colocar como voluntário. Porque você é chamado, eu sou chamado a testemunharmos, sermos testemunhas vivas desse Evangelho que cura fisicamente, que cura emocionalmente, que cura espiritualmente. Assim como Pedro não tinha prata nem ouro, muitos não têm também recursos materiais para oferecer, mas não é isso que importa. Nós temos algo infinitamente maior, que é o poder do Evangelho que cura e transforma vidas. Pedro e João não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você aprendeu hoje de manhã na pregação do pastor Fernando, mas eu aprendi que a gente tem que orar mais, para que toda esta igreja esteja cheia, não somente de pessoas, mas do Espírito Santo de Deus principalmente. Essa igreja pode estar vazia. Como pastor eu posso pregar para bancos, mas o poder do Espírito Santo vai transformar vida sim. Eu creio. Espero que você também creia. Porque esta é minha oração. Que esta igreja, todos os dias, esteja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Pois se isso acontecer, todos que passarem lá fora, todos que estiverem aqui perto, virão para cá. Eu tenho certeza. Essa é a resposta do sonho do pastor. Mas essa resposta depende de mim e de você. Porque nós estamos orando errado. O Evangelho ele deve curar através de você. Então pergunte a si mesmo: será que as minhas atitudes estão levando cura ou feridas às pessoas ao meu redor? O que eu estou fazendo? Será que as minhas palavras trazem vida ou espalham destruição? Porque a palavra tem poder. Uma palavra lançada, ela não volta mais atrás. Se for de bênção, ela vai abençoar. Se for uma palavra maldita, ela vai destruir. Será que eu tenho sido um instrumento de reconciliação ou de divisão aonde quer que eu esteja? O desafio desse texto, ele é bem claro. Seja um canal de cura. Permita que o Evangelho que já te alcançou, também alcance outros através da sua vida. O Evangelho não é apenas movimento, mas transformação. Ele anda para encontrar os necessitados e cura para revelar o poder de Cristo Jesus para a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, o Evangelho, ele espelha Jesus. Nos versos 8 a 10 nós lemos: e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E termina lá no verso: e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Então veja que o resultado do milagre
não foi a exultação de Pedro e de João, mas a glória de Deus. O homem curado não saiu proclamando o nome dos apóstolos, mas ele entrou no templo louvando ao Senhor. O evangelho verdadeiro, ele aponta para Cristo e nunca para nós. O evangelho, ele reflete a glória de Deus. Jesus disse lá em Mateus 5,16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O brilho da nossa luz não vem de nós mesmos, mas a presença de Jesus em nossa vida. Por isso, cada gesto de amor e compaixão é uma oportunidade de revelar a Cristo Jesus para a glória de Deus. Paulo declara lá em Gálatas 2:19, 20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa que cada atitude nossa deve ser um reflexo da vida de Jesus. Você já pensou nisso? Tua vida está refletindo Jesus? O pastor lembrou hoje pela manhã na sua pregação que lá em Atos 11:26, os crentes lá de Antioquia passaram a ser chamados de cristãos. Qual o significado? Pequenos cristos. Eles viviam isso. Eles refletiam a vida de Jesus em suas atitudes, em suas ações. Quando você perdoa alguém que te feriu, está espelhando o perdão de Cristo. Quando você serve sem esperar reconhecimento, está refletindo a humildade de Jesus. Quando você permanece fiel, mesmo em meio às dificuldades, está mostrando a perseverança de Cristo. O texto diz que o povo ficou admirado e espantado ao ver o homem curado. O testemunho dele foi tão forte que ninguém pôde negar o poder de Deus. Da mesma forma, quando o Evangelho ele espelha Jesus em nós, as pessoas não podem ignorar, elas não conseguem. Não conseguem. Elas podem até resistir às nossas palavras, mas não conseguem negar uma vida transformada. Só Deus sabe o que eu era e o que eu passei a ser depois do Evangelho. Por isso eu glorifico a Deus todos os dias. Toda vez que eu entro nesse templo, uma alegria tão grande me invade, que muitas vezes eu não consigo conter. Às vezes é até difícil de entender. Até a mim mesmo me espanta. Mas é a pura realidade. Porque o Senhor transformou totalmente a minha vida. Perdi toda a minha família. Eu fiquei literalmente sozinho no mundo. E eu briguei com Deus. Senhor, eu sempre te vi como meu melhor amigo. E o Senhor me abandonou. Me deixou sozinho. Mas o dia que eu conheci a Jesus, Ele me mostrou que Ele não era simplesmente meu melhor amigo. Ele é o meu Pai. Hoje minha família, todo mundo sabe que é pequenininha. Eu só tenho 5 filhos, que se viraram 10, porque todos os casaram. Eu só tenho 5 netos e vai nascer o 6º. Ou seja, eu nunca estive sozinho. O Senhor sempre esteve comigo. Essa alegria não dá para conter. Ela se transforma em lágrimas. Lágrimas de alegria.
Eu não consigo conter isso, gente. Me perdoe. Mas esse é o meu desejo para você. Que você não consiga conter essa alegria de ter Jesus no seu coração todos os dias. Todos os dias. Será que as minhas atitudes refletem Cristo? Ou apenas a mim mesmo? Pergunte a você mesmo. Pergunte a você mesmo. Será que as pessoas glorificam a Deus ao verem a minha vida? Ou apenas me enxergam como mais um religioso? Pergunte a você mesmo. Será que eu tenho vivido de forma que o nome de Jesus seja exaltado e engrandecido? Esse texto nos desafia a sermos um espelho de Jesus para a glória de Deus. Domingo passado à noite, o pastor Alexandre estava pregando sobre o texto do Pentecostes, do derramar do Espírito. Então, aqueles homens cheios do Espírito Santo passaram a falar em outras línguas, línguas entendíveis, tá? Haviam pessoas de vários outros povos que falavam outras línguas e todos, cada um ouvia aqueles homens galileus falando na língua deles, na língua materna deles. E ficaram admirados. Porém, outros disseram, estão bêbados. Estão falando, sei lá o quê. E Pedro explica que conforme a profecia de Joel, nos últimos tempos, o Espírito Santo de Deus seria derramado. E era exatamente isso que estava acontecendo. Portanto, o Pentecostes marca o início dos últimos tempos. Em Mateus 24, Jesus fala sobre o princípio das dores. Haverá guerras e rumores de guerras. Fome e terremotos por toda parte. No mundo de hoje estamos vivendo mais de 130 guerras. Sabe o que é isso? Mais de 130 guerras. Ninguém se deu conta, mas a Terceira Guerra Mundial já começou. Pandemias, terremotos, tsunamis. Ou seja, nós já estamos nas dores de parto. Durante uma gestação, quando que começam as dores de parto? Finalzinho da gravidez. Quando está para nascer. Gente, a volta de Cristo está muito próxima. E nós não estamos nos dando conta disso. Nós temos que estar preparados. Um dia eu tive um sonho também, mas isso já faz tempo, tá? O que aconteceu foi o seguinte: eu fui dormir, estava cansado, daí eu fui fazer uma daquelas orações bem longas, que a maioria de nós fazemos. Papai do céu, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Virei para o lado e pensei que ia dormir. Estava morrendo de sono, estava capotando de sono. Mas o Espírito Santo me incomodou de tal maneira, e veio uma visão, naquele, sabe, aquele cochilo, meio acordado e tal, veio uma visão de que hoje é o último dia. Jesus vai voltar. Hoje é o último dia. E aquilo foi me trazendo uma angústia no coração, uma angústia no coração. E o que eu vou fazer? Eu vou acordar todo mundo. Cada um pega seu celular aí e vai ligando para quem você conhece, para quem os parentes, amigos, aderentes, todo mundo que você conhece que ainda não aceitou a Cristo Jesus e fala, testemunha do amor de Cristo. Daí, depois que passou toda essa imagem na minha cabeça, eu comecei a vir,
à tona, tal, né? Respira, respira. O próprio Senhor Jesus disse que esse dia só o Pai sabe. Não ia me revelar, não ia. Então não deve ser hoje, mas pode ser. Mas e se fosse? O que você faria? Daí essa pergunta, não vou perder a dica, né? Comecei a fazer. Eu dava aula no seminário, igreja, convidava para pregar em toda a igreja e tal, e fui perguntando para todo mundo. Gente, todo mundo expressou a mesma atitude, a mesma vontade que eu. Eu vou passar a mão, eu passava a mão no telefone, acordava todo mundo, eu ia ligar para todo mundo, eu ia... Mas quem disse que hoje não é o último dia? Quem disse? Será que nós estamos preparados, realmente preparados para a volta de Cristo? Porque se hoje fosse o último dia, você não estava parado quietinho aqui no banco, não. Se hoje você soubesse que é o último dia, tu estava bem agitado. Tu ia estar pulando mais do que aquele crente penteca aqui no templo. Pensa nisso. Que a sua vida seja um reflexo tão claro de Jesus, que ao olharem para você, as pessoas vejam o próprio Senhor agindo. Cristãos, pequenos cristos. Lembra? O Evangelho, ele anda e encontra os necessitados. O Evangelho cura e transforma vidas. O Evangelho espelha Jesus para a glória de Deus. Essa não é apenas uma história antiga, registrada lá no livro de Atos, capítulo 3, mas uma realidade viva, que continua a transformar vidas hoje. A minha vida, como eu disse, foi totalmente transformada. E a sua? Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas tinham algo infinitamente maior: o poder do Evangelho de Cristo Jesus. E esse poder não ficou restrito ao primeiro século. Ele continua disponível para nós nos dias de hoje. O Evangelho, ele anda quando você decide viver como discípulo a cada passo da sua rotina. O Evangelho, ele cura quando você se torna instrumento de Deus para restaurar vidas ao seu redor. O Evangelho, ele espelha Jesus quando suas atitudes refletem a glória do Senhor e levam outros a louvarem a Deus. Mas agora a pergunta é: o Evangelho já andou até a sua vida? Ele já curou seu coração? Ele está sendo refletido em você? Porque se você ainda não entregou sua vida a Cristo, esta é a hora. Esta é a hora. O mesmo Jesus que levantou aquele coxo está aqui para levantar você, para curar sua alma e te dar vida eterna. O mesmo Jesus. Mas se você já é salvo, então o desafio é viver de tal forma que o Evangelho seja visto em cada detalhe da sua vida, todos os dias, em todos os lugares. Pregue o Evangelho de todas as formas. Se necessário, use palavras. Mas aquilo que você vive deve espelhar a Jesus, deve curar pessoas, deve andar até os necessitados. O Evangelho, ele não é apenas uma mensagem para ouvir, mas um chamado para viver. Eu e você recebemos esse chamado. Se você se chama discípulo de Jesus, você recebeu esse chamado. Hoje Deus está te chamando a ser parte dessa história, porque, como eu disse, Atos dos Apóstolos continua agora como Atos do Espírito Santo através de seus discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, tem que estar espelhando Jesus.
preciso que esse evangelho ande através de você, cure através de você, espelhe Jesus em tudo que você fizer. A decisão é sua. Ou você sai daqui apenas admirado com a mensagem, como tantos daquele povo que viu o milagre saíram admirados. Ou você sai daqui transformado, como aquele homem que foi curado, que saiu andando, pulando e louvando a Deus, porque ele conheceu o poder de Deus, porque ele conheceu o amor de Cristo Jesus. Ele viveu isso. Te convido a fechar os seus olhos agora em oração e pensar um pouquinho em tudo aquilo que eu falei. Porque o Evangelho andou e chegou até você hoje. O Evangelho pode curar a sua vida agora. O Evangelho pode refletir Jesus em você. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo essa hora, não adie o que pode mudar seu destino eterno. Jesus está te chamando você para se levantar e andar em novidade de vida, para que você possa ser curado, transformado. Se você não teve esse relacionamento com Cristo ainda, não conheceu desta forma ainda, eu gostaria de desafiá-lo a levantar uma de suas mãos. Não para mim, não para quem está do seu lado, porque está orando, está de olhos fechados, nem está te vendo. Quem olha agora é o Espírito Santo de Deus. Levante uma de suas mãos, simplesmente isso. Não resista a esta hora, não resista a esse chamado. Você que nos acompanha pela internet, por esta live, escreva alguma coisa aí no chat, e nós estaremos orando por você, porque esta palavra é para você. Agora, se você já é salvo, viva como uma testemunha viva do amor de Deus. Deixe o Evangelho andar através de seus passos. Deixe o Evangelho curar através das suas mãos. Deixe o Evangelho espelhar Jesus através da sua vida, porque o mundo precisa ver Cristo em você. Sua família precisa ver Cristo em você. Sua igreja precisa ver Cristo em você. Hoje é o dia de decisão. A decisão está em suas mãos. O Evangelho está diante de você. Receba-o, viva-o intensamente, proclame-o. Se necessário, use palavras, mas acima de tudo, pregue com sua vida, para que Cristo seja visto passo a passo, a cada passo seu. Por isso, se você é um discípulo de Jesus, pense no que eu estou dizendo. Se você já é um discípulo de Jesus, se coloque de pé e peça para que você seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus, para poder fazer isso, andando e pregando o Evangelho através de sua vida.